Fala YouTube, beleza? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo do Scriptor. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui. Eu fiz uma análise rápido da box em live, beleza, rapaziada? E eu dei uma lida em todas as cartas e já configurei todas para vocês poderem saber o que vocês vão pegar ou não, quais são os seus focos, beleza? Então basicamente é o seguinte, temos aqui o número 605, né? Que ele é o boss do Exceed, do boss do Vector. Cara, pra você fazer o deck dele focado nele, rapaziada, eu recomendo vocês terem de 1 a 2 cópias dele, beleza? Mais ou menos 2 cópias, tá? E temos aqui também uma magia do arquétipo de Number, para poder facilitar a invocação Exceed, de um monstro Number, do cemitério e tal. Ele comba com a skill do Vector, que cria aqueles Exceeds Numbers no cemitério de ambos os duelistas, tanto do oponente como o seu. Então ela facilita isso, né? Você escolhe um monstro Exceed em qualquer cemitério, no seu cemitério, invoca seu especial, e você também pode banir ela e, né, escolher um number que você controla e associar ele com matéria. Então ela invoca um number do seu cemitério. Então ela também já comba com aquela skill, porque aquela skill ela já, né, recicla os numbers no seu cemitério. Então ela é bom de 2 a 3 cópias, né, porque ela facilita a estratégia da skill, beleza? De coisa genérica que temos aqui atualmente nessa box, só temos uma carta genérica, beleza? Que é o Link da Moon. Rapaziada, se você tem a Goddess, que é nível 5 da Selection Box, eu recomendo vocês pegarem uma cópia dela. Se vocês não tiverem a Goddess lá, eu recomendo vocês ignorarem ela, tá? Se vocês abrirem a box aqui, obviamente vocês vão pegar ela. Se vocês quiserem aqui montar, tipo, Shadow, Speedroid, as coisas de Utopia, porque tem algumas cartas aqui de Utopia também. Então, se vocês vierem aqui tocar na box, obviamente vocês vão pegar a cópia dela. Mas eu recomendo muito vocês pegarem a Goddess da Selection Box, se vocês tiverem gema vencendo, tá? Porque a Goddess, ela é realmente um link muito bom, né? E por conta da lua fechada, você consegue lidar com 2 monstros do oponente. Tanto com ela e a Goddess, né? Porque a Goddess lida com um e ela lida com outro. Então é bom ter uma cópia aí dela. Acho que mais do que uma não é exagero. Então uma cópia dela é fundamental, é um link totalmente genérico. Agora vamos falar aqui da live Gêmeas, né, rapaziada? Bom, aqui nós temos 3 cartas de reprint, né? Temos o R, que é basicamente o buscador da live Gêmeas, e essas 2 cartas SRs aqui. Bom, a UR obviamente são 3 cópias, né? É buscador, você ativa e busca a carta. Então é buscador, ela é muito boa. E as 2 menininhas aqui, uma cópia, 2 talvez seja bom. Aí o que veio de Live Twin nova? Veio aqui um link novo, que é a Problemas. Basicamente era o link 2 do arquétipo, que ela se oferece como tributo para poder invocar uma Kiseki e uma Layla do seu cemitério. Então você começa a fazer os combos lá e você faz o link 4, você oferece como tributo e faz essas coisas. Ela jogou bastante também no deck de Fendsmith, né, do TCG. Você consegue fazer o combo com ela usando as mecânicas de Live Gêmeas, porque basicamente uma nova soma da Kiseki ou da Layla você já faz o combo todo, né? E você também pode banir ela do cemitério, enviar um Live Twin da sua mão ou do deck do campo com a face para cima do cemitério, envia um card do campo pro cemitério. Então ela envia, igual o Dinguiço, ela envia sem dar alvo. Então ela no cemitério ela é muito boa. Então eu recomendo você fazer ela e deixar ela no cemitério. Porque daí se acontecer alguma coisa, você pode banir ela, enviar um dos seus monstros aqui, né? Um desses 2 aqui que tem efeito do cemitério. E você envia uma carta no campo ali do oponente, sua ali. Mas é muito mais vantajoso enviar uma do oponente. Lembrando que envia um card no campo sem dar alvo, tá? Ela envia sem dar alvo. Então você vai enviar uma carta ali no campo sem dar alvo. Então pra você fazer essa estratégia, recomendo aí umas 2 cópias dela, beleza, rapaziada? 2 cópias do link, que é muito bom, porque você quer ela no cemitério. Você pode até querer usar 3, tá? Mas é que o link o extra deck do Live Gêmeas é bem fechadinho. São 3 Kiseki e 3 Layla, já são 6. Então você tem mais 3 slots. Provavelmente você vai usar uma Fênix, ou talvez um Unicórnio e 2 dela. Então eu recomendo muito vocês usarem 2 dela, beleza, rapaziada? Live Gêmeas. Então é 2 dela. E essas 2 aqui são uma cópia, 2, e a magia é 3, beleza? A próxima é o Speedroid, beleza? Nós temos aqui o Synchro nível 10, que eu já li num vídeo, né? Eu já dei um spoiler, talvez, que ele possa ser. Basicamente, ele é um Omni-Negate de magia armadilha, né? Então, basicamente, pro Speedroid, um dele, de 1 a 2, tá? Porque ele é um Synchro 10
ele vai ser um pouco complicado de fazer, ele não vai ser tão fácil, mas se for bastante fácil de fazer, porque a gente não sabe ainda, porque a box vai chegar ainda de 17, né? E recomendo não, é um adendo. A box vai chegar dia 17 às 2 da manhã, que eu tinha visto no DL, acho que era às 2 da manhã. Então basicamente síncro aqui de 1 a 2 cópias, beleza rapaziada? Basicamente isso. E essa aqui é 3, tá rapaziada? Porque é um buscador, você envia um Speedroid da sua mão pro cemitério, isso é custo. E adicione o monstro Speedroid do seu deck à sua mão, você pode levar uma dela por turno. Então obviamente são 3 dela, de 2 a 3, tá? Porque você já tem a buscadora que é o Evening, né? A de vento, que você envia o monstro de vento pro cemitério e busca o monstro de vento pro seu deck, pra sua mão. Então, e tem o Terrotopion também. Então ela é uma de 2 a 3, tá? De SR aqui basicamente não tem nada de Speedroid, beleza? Já dei uma analisada aqui, não tem nada. Aqui embaixo também não tem nada de Speedroid. Tem esse pêndulo aqui também que é legal. Ele entra por invocação normal e também adiciona um monstro de vento para sua mão. Mas você fica locado a vento naquele turno. E tem outro pêndulo aqui também, que é esse cara aqui. Mas esse cara aqui ele é bem meme, tá? Ele é bem assim, bem meme mesmo. E deixa eu dar uma leve repensada, acho que é isso, né? Basicamente é isso. De Speedroid, basicamente é isso, tá? Então esse cara aqui é interessante usar uma cópia dele, 2, talvez um deck, porque no normal sumo dele ele busca coisa, né? Ele busca Speedroid do seu deck summon, então ele busca. Então ele é interessante. Você pode buscar aquele Taquito Board, que tá pro especial, esse tributo invoca outro. É interessantezinho esse pêndulozinho. Mas acho que não sei se vai usar na build oficial, beleza? Tem um synchro aqui do caído de base também, né? Não, é um synchro padrão. Tá. Então, basicamente, o de Speedroid é isso. Beleza? Então, basicamente é isso. 1 ou 2 do synchro e 2 ou 3 da magia, tá? Do Speedroid. E, basicamente é isso. As cartas do Speedroid hoje, padrão, a gente já tem, né? No DL. E de Speedroid, basicamente é isso, tá? Tipo, não tem mais nenhuma carta aqui rara que comba com isso e tal. Agora, o próximo é o deck de peixe, cara. Tem um peixe aqui, o R, que ele basicamente, quando ele é invocado de qualquer forma, ele envia um peixe do seu deck pro cemitério. E quando ele tá no cemitério, ele embaralha os monstros peixe no cemitério e compra uma carta. Ele é muito bom pro deck de Shark, que a gente usa, né? Realmente, ele, pro deck de Shark, acho que uma cópia dele tá ótima, de 1 a 2, para dar um volume a mais de campo, né? Por exemplo, você tem ali um esquerda no cemitério e você tem um direita invocado, tipo, você tem um direita invocado, mas você não tem um esquerda no cemitério, você pode invocar ele, envia o esquerda, a esquerda ressuscita e você faz toda aquela play de peixe. Cara, pra esse deck de Shark, que usa a skill lá do Lula e Bolsonaro, que é o esquerda e o direita, né? Você pode usar aí uma cópia dele, de 1 a 2, tá? Agora, pro deck focado no Abyss, cara, ele é bom de 2 a 3, beleza? Só que tem um problema. Esse deck aqui de Shark, ele mexe com a invocação Exceed de rank 5. Então tem alguns tubarões aqui embaixo que são nível 5, como o Pantera, que ele se invoca se oferecer tributo, né? E esse aqui também se invoca se oferecer tributo. Esse, se tiver o Pantera, ele se invoca pro especial. E aquele, se tiver o Águia, se invoca pro especial. Então um invoca o especial pro outro. Tem uma trap aqui também que você pode fazer invocação especial de um rank 4 ou inferior do seu cemitério de ele se torna água. Então ele é bem legal, ele ajuda também o deck de Shark também. Por exemplo, um Exceed lá de Trevas, que a gente usa no outro deck lá, que a skill bota no campo, você pode trazer ele e ele vira água. Então é interessante também. Você pode usar ele também naquela outra versão. E aqui, basicamente, nas raras, temos esse cara aqui, nível 5, né? Que você pode banir ele do cemitério e invocar 2 monstros de nível 5 no seu cemitério, né? Ó. Você pode banir esse cara do cemitério, então escolhe 2 monstros de nível 5 no cemitério e faça a invocação especial dele com os efeitos negados. E depois disso você faz um Exceed rank 5, né? Usando esses monstros. Esses 2 monstros. Então basicamente ele facilita a invocação Exceed de Abyss. Mano, esse cara aqui ele não é muito interessante. Ele só dobra ataque. Ele não tem uma proteção assim. Tipo, ele não tem um negate no campo e tal. Ele não tem sim uma proteção de destruição. Ele não tem nada, velho. Ele é um rank 5 que dobra ataque. Só isso, tá ligado? E causa metade do dano ao seu oponente. Tipo, mano, ele é bem meme, cara. Ele é bem meme. Mano, se você montar o deck dele, cara, uma cópia dele tá ótima. Porque se a gente vai usar mais os outros Shark, né, do extra deck, o Dueler, o Tubarão 38, por aí vai. Mas pra você odar esse cara no deck de Lula e Bolsonaro, 2 cópias,
tá? 2 cópias dele, uma cópia da Trap, já tá muito bom. Tipo, não precisa mais do que isso. Beleza? Então basicamente é isso do deck de peixe. Agora vamos para o deck de Shadow. Cara, Shadow veio o que? Uma magia de fusão UR, né? Veio uma fusão SR, certo? E basicamente é isso que veio de Shadow. Cara, a magia de UR do Shadow tem que ter 3, cara. Tem que ter 3 cópias dela. Acho que 2 cópias tá bom, mas obrigatoriamente tem que ser 3. É de 2 a 3, mas tem que ter 3. A fusão aqui é uma cópia só, tá bom? De 1 a 2. Basicamente ela tem, quando ela é invocada seu especial, ela nega um card no campo, né? E a magia de fusão, basicamente do Shadow, você faz fusão da mão ou do campo. E se o oponente controlar o monstro do deck adicional, você pode enviar do seu deck as matérias, tá? Aí a Ariel aqui é o monstro de água, que bane coisa do cemitério, quando ela cai do cemitério. Originalmente você usa normalmente umas 2 cópias dela, tá? Aí temos aqui essa trap aqui também, que é muito boa, que ela faz fusão, envia um monstro do mesmo atributo do campo pro cemitério do oponente. Ela é umas 2 cópias também, ela é muito boa para você fazer as coisas de Shadow e tal. E aqui no normal tem outra fusão aqui também de água, que basicamente ela nega, você não pode fazer evocação especial de nenhum monstro usando magia armadilha. Então ela loca, por exemplo, a Super Poly. Tipo, o Shadow não vai tomar Super Poly, entendeu? Então, tipo assim, mano, ela é boa também usar, é uma cópia só. Mas se eu não me engano, tem a skill aqui que saiu, que ela coloca as cartas Shadow, né? Ela coloca as fusões Shadow. Agora as skills aqui do Shadow, eles, né, teve o seu texto já anexado, né? E você só pode usar o efeito dela uma vez por duelo. No início do duelo, adicione 6 monstros Shadow com nome diferente do seu deck adicional. Então, basicamente, as duas skills adicione, né, vai adicionar 6 fusões seu deck adicional. Então todos aqueles lá que, né, por exemplo, essa aqui de água que tá lá, vai ser adicionada também. Então você nem vai precisar usar. Você vai precisar mesmo usar a de trevas, que é essa daqui, ó. Então você vai usar umas 2 dela, tá? Aí, basicamente, essa daqui, o que ela faz? Você embaralha um card, Shadow ou um monstro mago da sua mão do campo que eu faço pra cima no deck e compra um card. Se apenas seu oponente controlar o monstro, você pode adicionar um card Shadow do seu deck à sua mão. Então, basicamente, é uma skill de consistência, né? Você resseca, você basicamente envia um card Shadow ou um mago da mão do campo, compra um card, e seu oponente controla, você adiciona uma carta. Então ela é meio que, ela é um draw e um buscador, né? Agora essa daqui é a melhor skill para vocês usarem, porque ela também faz isso, ela também adiciona 6 monstros Shadows no cemitério e envia 3 armadilhas normais Shadows aleatórios do seu deck pro cemitério. Então ela é muito boa. Durante todos os seus turnos, você não pode fazer invocação normal ou especial, exceto nível, e exceto monstro Shadow e mago. É legal que a gente pode misturar também, sabe o que? Aleister e Magistus. Revele 2 cards Shadow da sua mão e adicione um card Shadow do seu deck à sua mão. Isso aqui é a melhor skill, cara. Você revela 2 pro oponente e adiciona outra. Maravilhoso. E se apenas o seu oponente controlar um monstro, você também pode jogar um monstro Shadow do seu deck virado posição de defesa e sua posição pode ser alterada. Cara, essa é a melhor skill pra você usar. Essa aqui é bem meme, cara. É bem meme mesmo essa daqui. Essa aqui é bem meme. Essa aqui é melhor pra gente usar, velho. E eu vou falando pra vocês. Eu vou abrir essa box, tá? Assim que a box sair, eu vou abrir a live. Abrindo. Eu não vou ter tanta gema assim. Mas o meu foco aqui é pegar a magia do Shadow. Porque eu tenho o Shadow, né? Então meu foco é pegar coisa do Shadow. Speedrod, se eu pegar alguma coisa aqui, beleza. Mas eu tô mesmo focado no Shadow. Beleza? Porque eu acho que Shadow pode ser que entra de novo no meta. E é legal que a Winda também tá aqui, né? A Winda não foi em Bundle, tá? Aí lembrando, tem algumas cartas aqui também que vão sair em Bundle, certo? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, temos o Hierático, o Link 2 Hierático. E temos também esse monstro aqui também, tá? Deixa eu pegar aqui pra vocês, mostrar aqui pra vocês. Que saiu 2 Bundle. Deixa eu ver. Acho que é aqui. É aqui, ó. Temos aqui o número 24, Dragoles, o dragão vampiro. É 2 monstros nível 6. Uma vez por turno, durante o turno de qualquer jogador, você pode tirar a matéria desse card e escolher o monstro com a face para cima no campo, que foi evocado por especial do deck adicional. Coloque com a face para baixo por sua defesa. Então é meio que ele dá uma livrada. Se esse card virado com a face para cima sob o controle do seu dono foi enviado para o cemitério ou banido por efeito de card do oponente, você pode fazer invocação especial em posição de defesa com a face para baixo. Se esse card for virado com a face para cima, envie um card do topo para o cemitério. Então basicamente ele invoca e tal, e ele dá uma livrada.
o melhor é o hierático, cara. Ele é 2 monstros dragão, ele é totalmente genérico pra dragão em geral. E é o seguinte, se você oferecer um monstro como tributo, você pode retornar um card. Uma vez por turno do oponente. Se esse card estiver na sua zona de monstro extra, efeito rápido, você pode oferecer como tributo um monstro da sua mão ou do campo. Retorne um card virado para cima no campo para a mão. Se esse card for tributado, você faz a invocação especial de um dragão da sua mão ou do deck. Porém, faça que seu ataque seja 0. Então basicamente a ideia é o que? É você tributar ele. Por exemplo, você tomou alguma coisa nele, alguma coisa assim, tipo, uma Veiler, alguma coisa assim, ou o cara atacou e fez alguma coisa, você tributa ele, devolve uma carta no campo sem dar alvo, tá? Você não dá alvo, devolve e traz um dragão do seu deck. Então, originalmente você vai trazer quem? O Red Eyes, que o Red Eyes, quando você invoca ele, ou você invoca algum outro, por exemplo, o Rastreador, você traz o Rastreador ativo efeito, traz outro, então você traz algum dragão que tem efeito. Basicamente ele tá aqui pra estender o combo dos dragões. E a gente vai chegar também no deck de dragão, que é o próximo deck, beleza? Que eu vou falar pra vocês aí. Então o próximo deck são decks de dragões. Ele jogou muito no deck de Master Duel e no TCG, tá? Que é o Dragon Link. E a gente tem 2 monstros e um Link. Infelizmente o Elp não veio, só veio o Peace, né? Que é esse cara aqui, veio só o Peace. Que ele invoca o monstro do seu banimento e do seu cemitério, na seta que um mais aponta. Para você conseguir ativar esse efeito, você vai ter que usar a seta, o lado esquerdo do seu campo, tá? Você vai ter que botar um link 2 ou 3 pontado para baixo, tá? Um apontando uma seta para baixo e um apontando para a seta por sua zona do meio, beleza? Aí você faz o help embaixo desse link. Então os dois vai estar apontado na seta do meio. Aí você vai conseguir aplicar o efeito do Help, tá? Do Help não, do Pist. Beleza? Só assim que você vai conseguir ativar o efeito do Pist. Se ele apontar no meio e outro Link 2 também apontar no meio. Porque ele só pode ativar esse efeito se 2 monstros apontarem para a mesma zona, tá? O Help também é igual. Mas só que o Help invoca do deck. Ele invoca do cemitério e do banimento. Beleza, rapaziada? Então a gente vai ter que fazer um link na sua zona na esquerda. Porque na direita não pode, Scriptor. Porque a seta dele tá pra cá, entendeu? Tá pra cá a seta. Não tá pra cá. Então tem que botar aqui, aí ele embaixo e aponta pra cá e uma seta pra cá. Aí você vai conseguir trazer um monstro na seta do meio e estender o combo, tá? Eu acho que o Link 2 pode. O Link 2 pode, ó. Só que você não pode fazer o Help embaixo do hierático, porque ele não tem uma seta embaixo, tá vendo? Ele não tem uma seta embaixo. Então você não vai conseguir fazer isso. Vai ter que usar um Link que tem uma seta tanto embaixo e pra cá, né? Pro lado esquerdo no meio da sua zona, para você poder invocar o Help por baixo dele e aplicar o efeito do Help. Aí esse cara aqui, ele bane o de luz e o de luz bane o de trevas. E quando um vai pro cemitério, basicamente o de luz, se ele é do campo vai pro cemitério, você busca o de trevas. E se o trevas for do campo pro cemitério, ele busca o luz. E um bane e invoca outro, e o outro bane e invoca outro. E basicamente ele bane um monstro Dark, tá? Então você pode banir qualquer monstro Dark no cemitério. E esse bane qualquer monstro Luz do cemitério. Então ele é um especial a mais para vocês poderem entender as plays de Dragon Link. Infelizmente o Help não veio. O Help é esse cara aqui. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Aqui, ó, é o Help, tá vendo? Ó? A seta dele é pro lado esquerdo, né? Enquanto o Piste é o lado direito. E ele invoca um da sua mão ou do deck em uma zona em qual 2 monstros Link apontarem. Por isso que é importante ter 2 Links apontando na mesma zona para poder ativar esses efeitos. Então veio esse cara aqui ele não é tão gritante assim. E também é um pouco complicado fazer no Dual Links porque a nossa zona é fechada, né? É 3 zonas. Então se o cara, por exemplo, invocou na sua zona esquerda, você já não consegue mais combar. Então é bem complicado invocar e fazer plays a mais. Mas o turno 1 do deck vai ser o hierático. O hierático com a fusão lá do Borrel Link, alguma coisa assim. Mas basicamente é isso. É muito legal. São os 2 bundles muito bons. E aparentemente eles não estão limitados a 1, tá? Eles só vão vir uma cópia mesmo, tá? Aparentemente eles não estão com listado a 1. Que eu olhei lá no jogo, não tá limitado a 1. Se eu tiver, peço desculpa. Então basicamente essas são as cartas de Link, né? Genéricos aí, links não, né? Dragões genéricos que mexem com suportes genéricos do dragão, beleza?
E basicamente, esse cara aqui tem que ter de 2 a 3, tá? Pro deck focado de dragão, cara, acho que 2 dele, tá? E esse aqui uma cópia só, e esse aqui também umas 2 dele também tá bom. E o Errática é uma cópia. Beleza, rapaziada? Agora o próximo deck que a gente vai falar é o Utopia. O Utopia a gente tem o R, que ele é o buscador. Se ele é material Exceed, ele busca uma magia de aumento de nível. Então ele busca quem? Ele busca essa daqui. Que ela escolhe um monstro Exceed em cada cemitério. Da mesma classe, né? Porque aqui tá nível, mas é a mesma classe. Invoque os dois por ocasião especial, eu acho, né? Invoque do seu deck adicional. Invoque do seu deck adicional usando um monstro C ou Exceed que seja um nível maior do que esses dois. Então, por exemplo, você deu alvo no nível 4 dos dois. Então você vai fazer o nível 5. E esses dois vai anexar a esse monstro que você acabou de invocar como matéria. Você não pode fazer invocação especial durante o turno em que ativar esse card. Ele só pode ativar uma dela por turno. Essa magia de Rank Up, uma ou 2 cópias dela, tá? E esse cara é 3, porque ele busca qualquer magia de aumento de nível. Mas você pode também usar 2 cópias dele também, que tá legal. 2 cópias dele também tá aceitável. Então 2 cópias desse cara e uma cópia dessa magia, ou 2, né? Se você deixar o deck mais consistente. Beleza? Aí aqui nas cartas raras, basicamente não tem nada. Eu dei uma lida aqui no Speedroid, o link do Speedroid, mas ele dá uma normal adicional, ele revela e tal, adiciona coisa pra mão e tal. Mas eu acho que ele não vai ser usado porque a gente tem muitas coisas de Speedroid, inclusive o Clearwing e agora o 510, né? Mas é uma opção também se vocês quiserem usar ele também no Extra Deck. Ele não é tão ruim assim não, mas eu acho que não tem espaço pra ser usado. Pro deck de Utopia, a gente tem uma magia aqui, né? Que oferece como tributo Exceed, faz invocação especial do deck adicional, um monstro com o mesmo tipo, atributo e nível, classe na verdade, né? Do tributado do campo. Porém, com nome diferente. Se isso acontecer, associe ele como matéria. Durante a fase final, envie esse card pro cemitério. Envio o cara, né, pro cemitério. Durante a fase final, envio para o cemitério. Ele é bem meme, cara. Não vou usar ele não. Algumas cartas aqui de sushi tá fazendo aqui, não sei porquê. Podia vir carta nova de sushi, que tem umas coisas novas também que não veio, né? Cara, mas eu acho que não vai ser usado ele não. Provavelmente aqui a gente vai usar mesmo esse cara, umas 2 ou 3, e essa magia de 1 a 2. Basicamente é isso. Beleza? Aí o próximo deck é o deck de ritual, né? O ritual de comida, beleza? Que temos aqui a Novelis, é o pêndulo 1. Cara, ela é muito boa, ela é buscadora e ela é 3 cópias, mano. Não tem como você falar, não tem como usar 3, é 3. E essa magia aqui de 2 a 3, beleza? Porque basicamente é só essas duas que tem de carta nível baixo, né? Tipo de SR. Então de 2, essa aqui tem que ser 3 e essa aqui tem que ser de 2 a 3. Aí tem uns rituais aqui. Basicamente todos os rituais do Solvelis, ele tributa seus monstros e o monstro do oponente a posição de ataque, tá? Esse aqui basicamente quando ele entra, ele nega todos os efeitos que eu faço pra cima atualmente no campo. Beleza? E ele tem esses efeitos rápidos. Esses dois aqui de cima tem efeito rápido e os de baixo também. Esses dois aqui, eles têm efeito rápido de tributar monstros do oponente e fazer invocação especial do Hambúrguer Faminto. Que vocês não sabem, o Hambúrguer Faminto é o ritual aqui de baixo, beleza? Então ele faz o ritual faminto. Esses dois aqui são os melhores, tá? Por isso que eles são os mais altos, tá? Essa magia é muito boa, é o campo, ela é buscadora, tem que ter 3. Esse ritual aqui, essa magia normal também é buscadora, tem que ter de 2 a 3, tá? Esses dois rituais aqui, provavelmente uma ou duas deles vão estar no deck. Esse aqui, quando ele é invocado, ele adiciona um card pra mão, tá? Então ele também é um buscador. E também ele tem o mesmo efeito de tributar monstro no campo, né? E invocar um ritual de nível 6 ou mais do deck. Basicamente, ele tributa. Ele se tributa e tributa o monstro do oponente para invocar o boss, que é esse cara aqui, né? Esse cara é o boss do deck. Porque ele tributa monstro do oponente ali e vai trazendo os hambúrguer. Então esse cara invoca esse. E aqui tem o nível 1. O nível 1 invoca o nível 2, nível 3. O nível 3 invoca o nível 4 e nível 5. O nível 4 invoca o 5 e 6, tá? E o nível 2 invoca o 3 e o 4. Lembrando, todos eles quando for alvo de efeito ou ataque. Eles se tributam e tributa um monstro em posição de ataque que seu oponente controla. E invoca um ritual acima desses níveis, tá? E aqui temos uma trap aqui que ela facilita. Essa aqui é uma counter trap, é muito boa, tá?
ela nega efeito de monstro e magia armadilha, se você controlar o Novelis. E se você invocar o hambúrguer, você também oferece monstro do campo do oponente quanto possível por ter invocado ele. Aí temos esse ritual, que basicamente, se você invocou o ritual desse aqui, você faz um efeito adicional. E tem esse ritual que, se você invocou o Kofiras, que é esse aqui, você faz um efeito adicional também, tá? Se eu não me engano, tem uma trap que facilita isso. Ele muda a posição de batalha para ataque. Eu não sei se é uma trap ou se é uma magia. Agora eu não lembro. Mas tem uma aqui que muda a posição de batalha em posição de ataque. Eu acho que é essa daqui, ó. Não, não é essa daqui não. Bom, mas eu lembro que tem uma carta, eu acho que essa daqui, é essa daqui, ó. É essa aqui, a magia de ritual. Mude todas as posições de defesa do seu oponente não para ataque. É a magia de ritual, desculpa. É essa daqui. Então, se você invocou esse aqui, todos os monstros que tá em posição de defesa do seu oponente vai para ataque, beleza? Mas originalmente vai estar tudo em ataque, então você vai conseguir fazer de boa. Então você tributa seu ritual, tributa o bicho do cara, invoca um ritual maior. Aí fez alguma coisa, tributa o ritual, tributa o bicho do cara, invoca outro ritual mais alto e vai fazendo isso. Então basicamente esse é o combo do deck, beleza? Aí tem aqui uma fusão de pêndulo. Cara, ela é muito boa pra pêndulo. Pra fusão ela não é muito boa não, porque basicamente ela no campo ela é destruída por, né, destruída em qualquer coisa, ela vai pra escala. Então a gente não vai usar muito ela não. E eu acho que, enfim, ela é mais ou menos, tá? Então esse é o deck de comida. O deck de comida pode ser que se torne meta, porque esse bagulho de ficar tributando é muito legal. E, bom, esses são deck de Sovelis. Esse aqui é 3 cópias e esse aqui é de 2 a 3, beleza? O resto aqui vocês vão pegar bastante cópia porque são raridade baixa, beleza? Agora o próximo é Caído de Albaz, tá? Essa fusão aqui é de 2 a 3 e esse cara aqui é de 2 a 3, tá? E tem algumas outras cartas aqui de Dogmática. Eu gostei muito desse cara aqui, esse cara é muito bom, tá? Ele sim entra pro especial da sua mão, banindo uma fusão Link Exceed ou Link Fusão Synchro Exceed do seu cemitério. E você pode enviar 2 monstros do deck adicional do cemitério, do deck adicional do oponente para o cemitério, beleza? Então ele é muito legal, ele tira recurso, né, do oponente e tal. Tem um ritual aqui basicamente que ele envia um monstro do seu deck adicional para o cemitério e ele olha o deck adicional do seu oponente e envia também. Então ele é a mesma coisa que esse, mas esse aqui é melhor. Aí tem o ritual, né, deles aqui, que é esse aqui, né, do Dogmática. E, mano, acho que basicamente é isso, do Dogmática, tipo. Ah, tem essas duas aqui também que já tá na skill, né, que eu olhei elas também. Essa daqui faz fusão e essa aqui faz invocação especial de um Caído de Albaz do cemitério, da mão ou do banimento, para você poder ativar o efeito do Caído de Albaz. Então, basicamente, essa aqui é 2, essa aqui é 3. De 2 a 3. Porque basicamente a skill cita esse dragão, né, e busca esse dragão. Então você originalmente vai ter 2 cópias dele aí. Não precisa de 3 não, porque esse que eu originalmente busca ele do deck. E basicamente ele tiver na sua mão do cemitério, você envia uma magia armadilha Caído de Albaz, marca também da sua mão ou do deck para o cemitério e aplica um desses efeitos. Na mão invoca esse card de força especial e do baralho coloque no fundo do deck e então compre uma carta. E a fusão é a fusão genérica do Caído de Albaz, né? Que ela é invocada, Caído de Albaz, banimento da sua mão, campo ou cemitério. As matérias listadas nele, ela também faz uma fusão a mais. Ela entra e faz outra fusão. E durante a fase final, se esse cara tiver enviado do cemitério para lá nesse turno, você pode ativar. Você pode adicionar uma magia ou baixar uma magia armadilha marcado do seu deck no campo. Beleza? Então basicamente é isso. Do Caído de Albaz. Eu acho que eu li tudo da box, né? Basicamente eu li tudo da box. Ah, e tem um link aqui 6 também genérico, que ele é interessante. Se esse card for com a sua especial, você pode aumentar ou diminuir o nível em 1. Se esse card for enviado para o cemitério, você pode escolher um card virado com a fase especial que sua oponente controla. Devolvo para a mão. Então é legal você entrar e fazer standard de synchro e ele cai no cemitério e você volta uma carta do campo do oponente para a mão. Ele é legalzinho, ele é raro, então originalmente vocês vão pegar. Então, resumindo, a box é essa, tá? O que eu acho que vão sair aqui, que vão entrar no meta. Shadow provavelmente vai ser um tier 3, aí o tier 3 e o tier 2, talvez, tá? Vai entrar aí no meta.
Live Twin, pode ser que também entra no meta também. E o Speedroid, porque temos aqui um buscador e um boss novo. A gente, enfim, rapaziada, vai ter um monte de gente analisando a box, um monte de streamer analisando, dando a opinião deles, cada um dando a opinião, cada um dando a opinião de cada um, tá? Rapaziada, é o seguinte, eu recomendo vocês esperarem depois de uma semana, tá? Ver como é que tá os decks estão se comportando nos torneios, na ranqueada, e ver qual vai se comportar também no mundial, qual vai bater de frente no mundial com os decks atualmente que a gente tem no tier list, beleza? Para vocês poderem investir sem medo e sem assim, sem nada, entendeu? Eu vou investir porque eu tenho o deck de Shadow, tenho o deck de Speedroid, então eu vou investir no deck pra ir atrás desses aí. O Utopia eu não tô muito interessado. Eu também tô interessado nesses dragões aqui genéricos, porque eu tenho o Red Eyes, eu tenho o dragãozinho pequenininho do Red Eyes também. Eu tenho vários dragões. Eu tenho do Red Eyes aquele grandão que invoca do cemitério da mão. Tem o pequenininho que ele busca ele, né, da mão. Então eu vou abrir essa box para ir atrás desses dragões genéricos. Eu vou tentar pelo menos pegar umas duas desse cara aqui. A magia de fusão eu quero pelo menos umas duas, tá? Eu vou tentar ir atrás de 3, mas 2 tá muito bom. O foco é ela, sabe? Mas, por exemplo, se eu pegar aqui, por exemplo, essa carta aqui do Speedroid, eu vou exetar porque ela é 3, né? Mas acho que 2 cópias aqui dessas cartas estão ótimas. 2 dessa daqui, 2 dessa também tá muito boa. Acho que 2 reset dela tá perfeito. Mas é lógico que você vai sentir falta da terceira fusão, da terceira do Speedroid, da terceira dessa daqui. Então, obviamente, você vai sentir falta da terceira cópia. Mas se você quiser muito esses decks e você quer demais montar eles, tá? Agora, se você é iniciante, você já tem alguns decks antigos, tipo Lily Lusk, Hira, essas coisas, não gaste sua gema. Pode skipar sem medo, tá? Você só vai abrir aqui se você tiver Gods. Se você não tiver Gods, cara, esquece, tá? E mesmo se você tiver Gods, cara, ela vai entrar aqui pra dar um up a mais, mas o extra deck do Duel Links é muito apertado. Usar ela, usar Gods, usar Unicórnio, usar Fênix é muito apertado. Então acho que só Gods e a IP são um Link 2. Mano, a IP é maravilhosa. Vai atrás da IP. Tenta a sorte na IP. Porque a IP é muito melhor do que ela, tá? Ela é pra você, seu turno 1 ali, tentar remover uma coisa a mais do oponente, entendeu? Mas a IP é disparado o melhor Link atualmente no meta. Eu pensei que ia vir algum Exceed Rank 4 genérico nessa box. Não veio. Ficou faltando aqui o Dragão Tornado, tá? Infelizmente o Dragão Tornado não vem pra nós. Faz um bom tempo que não vem. E eu tô sentindo muita falta dele. É o Dragon, acho que é Dragon o nome dele. É o Dragão Tornado, tá? Eu sinto muita falta dele. Ele não vem até hoje pra nós. É muito triste ele não vir pra nós. Já faz muito tempo que a gente pede pra ele. Eu vou simplesmente esquecer que ele existe, tá? Esse cara aqui, ele tem que vir pra nós. Já passou a hora dele vir, tá? E também já passou a hora de vir também o número 100 e... Acho 104, não é 104, é 101 se eu não me engano. Que é um rank 4 também muito bom, ó, que é o Arca. Ele também não vem pra nós. Que basicamente ele escolhe um monstro invocado com a face pra cima que o seu oponente controla e associa ele com matéria. Então ele também não veio pra nós. Então, mano, essa box ela não veio carta genérica, tá? A única carta genérica que veio, mas ela é genérica focada pra dragão, é o Hierático, tá? E esse aqui é um rank 6, mas se você fazer ele, tipo, um link, por exemplo, ele não consegue ativar. Ele basicamente é um livro, né? Um livro aí, um Book of Moon, né? De perna. E, cara, basicamente essa box, ela não vem em carta genérica. Tipo, é bem complicado mesmo, ela não vem em carta genérica. Ela é focada pros arquétipos, que ela tá querendo, né? Ela tá trazendo suportes focados pra esses arquétipos. Esse Soul Velis pode ser que entra um deck aí, pode ser que ele se torne um deckzinho meta. E ele é o mais barato da box, tá? Porque ele basicamente são SRs, né? E você originalmente vai pegar bastante cópia deles, tá? Então basicamente essa é a visão minha da box. Deixa nos comentários o que vocês acharam da box, tá? Deixa aí nos comentários também se vocês vão abrir ela ou vão se skipar, tá? Comenta aí o que vocês acharam do vídeo. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, segue no canal da Roxinha, tá? E a live que eu fiz analisando a box vai ficar exclusivo no futuro para os membros, tá? No futuro vai ficar exclusivo para os membros. Atualmente vai estar no canal, vocês podem ir lá e analisar e ver a live, tá? Eu dou uma leve pistada rápida, porque alguns efeitos eu já
decoro, né? Eu bato o olho uma vez, eu já leio, eu já decoro os efeitos deles. Então eu só bato o olho na foto da carta e já sei o efeito de cor, já sei o custo, já sei tudo, já de memória. Então, basicamente é isso a box, tá? Então, é isso. Falou, tamo junto, fica com Deus. Até a próxima. Falou!